Hoje nós iremos contar como foi a produção da Colisão Multiversal. E bem, toda essa história gigante começa em 2019, quando eu, João Lucas, que no caso fui eu quem dublou toda a Colisão Multiversal e editou todos os vídeos, eu comecei a fazer uma história chamada O Wayman e o Porco. Então, eu fui evoluindo, né, fui aumentando o tamanho da história, fui melhorando o roteiro dela. Outra coisa que eu esqueci de falar no vídeo, lá pra junho de 2021 eu fiz o Wayman e o Buraco Negro. Isso aqui é só um dos cadernos que tem. Eu terminei lá pro meio de 2022. Então eu continuei melhorando o roteiro. Só que aí tava tão bom, tava tão diferente do original, que eu pensei assim, não, melhor fazer o reboot. Então, fiz o Wayman na série. E tipo, provavelmente não, eu tenho certeza que essa é a maior inspiração pra Colisão Multiversal. Tanto que ó, o Crash, ele também fala outra língua, que nem na Colisão Multiversal. E de novo, é os animais que entendem, no caso, o Sonic e o Roblox. E sim, o Roblox tá aqui. Eu terminei isso aqui lá pra junho ou julho de 2023, que foi quando eu só cansei de fazer porque eu era burro e fazia tudo ao mesmo tempo. Não tudo ao mesmo tempo, mas tipo, eu desenhava sem parar assim, aí eu acabei cansando de fazer. E aqui é a última página que não está completa. E sim, eu fazia muitos quadrinhos por página. Todas as páginas têm esse esquema de 25 quadrinhos, era muita coisa. Enfim, e é isso. E assim, depois que eu cancelei o Wayman série, eu continuei melhorando a história, eu continuei escrevendo, melhorando. Tanto que depois eu até mudei de nome pra A União dos Personagens. Sim, eu sei, é um nome horrível. Aí, lá pra início de 2024, eu virei amigo do Daniel, que foi quem desenhou toda a Colisão Multiversal. Aí passou um tempo, ele perguntou pra mim sobre o que era a história do Wayman que eu fazia. No caso, que eu fazia era o Wayman série. Então eu mostrei um roteiro pra ele, que tinha no meu celular. Tava um pouquinho desatualizado, mas assim eu mostrei. E ele se interessou demais por aquele roteiro. Então ele pensou assim, pô, vou fazer a minha própria versão. Então eu contei pra ele de uma forma um pouco superficial as 3 primeiras temporadas da União dos Personagens. Então ele fez o primeiro roteiro da Colisão Multiversal. Agora eu ia mostrar algumas concept arts da Colisão Multiversal. A primeira é essa, de todos os heróis correndo. Outro detalhe, esse Wayman, por que ele é assim? Porque o Daniel, ele desenhou desse jeito, tendo como referência o Wayman do Wayman série. Por isso que ficou desse jeito. Agora temos essa daqui, que é o primeiro concept art da batalha de Wayman versus Wayman Porco. E tá vendo aqui? Ele era careca. Por qual motivo? No Wayman série ele também era careca. Enfim. Aí temos isso aqui, que é o primeiro pôster que a Colisão Multiversal teve. E o detalhe curioso é que só tem 3 vilões, não tem um Bowser. Aí esse também é o primeiro design do Cartola Roxo. Agora eu não sei se não tinha o Bowser, é porque o Daniel que não sabia desenhar, ou se é porque só não tinha mesmo. Aqui é a primeira vez que realmente o Daniel desenhou um Wayman, realmente tendo como referência o dos jogos. E é isso. Essa aqui, segunda concept art, quer dizer, da batalha de Wayman vs Wayman Porco. Agora com o Wayman Porco já tendo o design que ele tem hoje, com o Moicano. E é isso. E aqui, concept art daquela cena do Wayman com o Mario voando. E aqui, dele se encontrando. Olha que incrível. E aqui é a primeira concept art da batalha do Gosm. Antes o Gosm, ele tinha um design muito mais parecido com o do Cuphead. Então o Daniel chamou um outro amigo nosso, o Dimitri, para auxiliar um pouco mais nas partes de batalha. Então eles começaram a escrever um pouco mais roteiro e eu deixava eles serem livres. Só que aí passou um tempo e o Daniel começou a desenhar. Eu pensei assim, macho, qual que é a história disso daí? E isso foi lá pra mais ou menos julho ou agosto de 2024. Ele já tava começando a parte do Sonic. Então ele me contou o roteiro e tava horrível. Então eu falei assim, macho, leia a história da União dos Personagens. Porque
que antes ele não tinha lido quase nada. Então eu obriguei ele a ler tudo. E ele percebeu a cagada que ele tinha feito na história. Tanto que vocês vão ver, a Batalha de Sonic termina literalmente do nada por causa disso. E duas provas do porquê que o roteiro havia ficado mais sério é pelo traço, porque um roteiro mais sério exige um traço mais sério. E segundo, porque no roteiro inicial os heróis não morriam na Batalha do Gozo. Então lá pra dezembro de 2024, o Daniel terminou de fazer o desenho da colisão multiversal. Então o Daniel descansou um pouco e no final de fevereiro ele começou a desenhar a segunda temporada, que ele terminou tipo 90% dos desenhos em abril, porque depois disso ele decidiu focar em pintar e finalizar os quadrinhos da colisão multiversal temporada 1. E ele terminou de finalizar os quadrinhos em 25 de julho de 2025. E atualmente ele está pintando e fazendo o final da segunda temporada, que irá sair em fevereiro de 2026, que nós iremos dublar e trazer aqui. E eu posso garantir, se você gostou da primeira, você vai gostar muito mais da segunda temporada. Eu vou contar um spoiler dela. Vai ter revanche de Wayman contra o Wayman Porco, e o resultado será brutal. Bem, enfim, essa é a história da colisão multiversal. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.